Hoje a gente vai bater um papo sobre como fazer caixa em dólar. Vamos falar um pouco sobre horizonte de tempo e a melhor forma de você deixar o seu patrimônio nessa moeda. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Para fazer o caixa em dólar, a gente tem que primeiro considerar várias coisas. Primeiro é o horizonte de tempo. Então, se você vai ter uma viagem aí programada, sei lá, para um ano, de repente nem vale a pena você colocar esse patrimônio na bolsa. Vale a pena você deixar ele numa conta separada num banco, tipo a Nomad tem, que nem a Avenue também tem, mas não investir. Por quê? Porque nesse período curto de um ano aí, é possível que se você começar a comprar ativos e você vai vender, você vai ter que pagar imposto, pode ter corretagem, dependendo da corretora que você escolher. Então, de repente, num horizonte curto de tempo, de menos de um ano que você vai viajar, vale a pena você só ir colocando dólares, comprando dólar todo mês e colocando nessa conta mesmo, para você utilizar com o seu cartão depois. Agora, se você tem um horizonte um pouco maior de tempo, de uns 2 anos que você quer fazer caixa em dólar, aí tem umas outras opções interessantes aí. Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente aqui no Brasil com relação às contas, porque as contas remuneradas pelo CDI que a gente tem aqui no Brasil, lá é um pouco diferente. Eles até têm esse tipo de conta que é remunerada por taxa de juros, e a conta é uma conta remunerada lá, só que é só exclusivo para americanos. E para nós brasileiros que investimos lá, não tem essa opção. Então, uma conta remunerada para a gente, por enquanto, no momento, ainda não tem essa opção. Então, para nós brasileiros, existe uma terceira alternativa para fazer caixa em dólar, que são os ETFs de renda fixa. E é sobre esses ETFs de renda fixa que eu quero trazer para vocês aqui hoje duas excelentes opções. Lembrando que este vídeo não é recomendação de investimento, é apenas um estudo pessoal. O primeiro ETF que eu vim trazer para vocês é o TFLO. Esse ETF ele é gerido pela BlackRock, ok? Ele custa atualmente $50, mas você não se preocupa que as corretoras permitem que você compre a cota de forma fracionada. Então aqui a gente pode perceber que ele custa $50. Ele desde 2014, que é quando ele foi criado, ele nunca saiu dessa banda de $50. Às vezes sobe uns centavinhos, às vezes desce uns centavinhos, mas ele se mantém sempre nessa faixa. Então ele é um ETF bom para fazer caixa, porque ele se mantém e ele vai pagar os juros ali em forma de dividendos. Então a valorização, os juros vem na forma de dividendos e não na cota do ETF em si. Então se a gente for olhar aqui os dividendos que esse ETF distribuiu aqui no último ano, ele paga todo mês. Então ele está distribuindo ele entre 23 centavos, 21 centavos, 22 e 19 centavos, que é a flutuação dos juros do mês que ele tem, ele paga para você. Então o retorno desse ETF não vem pelo valor da cota, e sim pelos dividendos que ele paga ali referente aos juros do período. Se a gente for dar um olhar mais atento em cima desse ETF, que é o TFLO, primeira coisa importante é a taxa que ele cobra. Ele cobra uma taxa aí anual de 0,15%, que já é uma taxa considerada baixa. Então, aqui são os títulos que tem dentro dele. Ele compra os títulos Floating Rate Bonds, que são títulos do Tesouro Americano de 1 a 2 anos. Então aqui mostra que metade do ETF, 48%, está em títulos de até 1 ano. E aqui mostra que 51% está em títulos de até 2 anos. Então, a média de vencimento, a maturidade desse ETF, dos títulos que tem lá dentro dele, é de 2 anos. Então, como que o ETF funciona? Ele paga para você em dividendos a flutuação dos juros ali todo mês. E aí, quando o título vence, ele compra um outro título. Ele está sempre comprando novos títulos, vence o título e ele compra outro, para ele ir renovando o ETF. O ETF nunca acaba. Por isso que esse ETF é bom para fazer caixa em dólar, quando você não sabe o que vai fazer com o dinheiro, só quer manter o dinheiro lá rendendo alguma coisa, né? Por algum período de tempo determinado. Uma segunda opção de ETF que também cumpre esse papel de caixa em dólar é o SGOV. Atualmente o SGOV custa $100, mas novamente as corretoras permitem você comprar fracionado, então o preço não é um problema aqui nesse caso. Se a gente puxar aqui a valorização dele, se puxar aqui no último 5 anos, ou até na parte máxima, que esse ETF existe desde maio lá de 2020, a gente pode perceber que ele está sempre aqui na faixa dos $100. O mínimo que ele bateu foi $100, o máximo que ele bateu foi $100,08. Então ele nunca sai dessa faixa dos $100, e aí a gente pode ver porque ele serviria para você manter um caixa em dólar. Os rendimentos, os juros são pagos mensais, e aí esse ETF ele paga mensalmente, então todo mês ele está pagando aqui, ele está pagando em torno de 45, 41 centavos, 42 centavos por cota de ETF, pagando todo mês. Então vamos dar uma olhadinha mais dentro aqui do SGOV. Ele também é gerido pela BlackRock. A taxa de administração dele é 0,09.
Então a gente pode perceber aqui que ele é um ETF mais barato ainda no quesito taxa de administração, né? Ele é uma opção melhor ainda para você fazer caixa, que a taxa de administração dele, a taxa geral que eles cobram aqui é 0,09%, é uma taxa realmente bem baixa. Então ele compra aí os T-bills, que são considerados aqueles títulos de curta duração lá do governo americano, sendo também conhecido como Treasury Bills. E aqui ele fala que a maturidade é de 0 a 3 meses, enquanto lá no TFLO a maturidade dos títulos lá dentro dele era de até 2 anos, aqui é no máximo de 3 meses, ou seja, quanto menor for o tempo do título que tem dentro do ETF, mais seguro ele é, menos volátil ele é, mais confiável, assim digamos. Todos os títulos do Tesouro Americano são confiáveis, mas quanto menor o prazo, menos a volatilidade dele. Então se a gente for olhar o vencimento aqui dos títulos, né, a gente tem janeiro de 2025, dezembro desse ano. Então repetindo, quanto menor for o prazo do título, a maturidade dele, menos volátil é. Por isso que a cota do ETF, ela se permanece ali naquela faixa de preço, ela não muda, e aí mensalmente ele vai pagando os juros aí do período. Esse ETF ele teve um retorno total aqui no último ano de 5,46%, o que está dentro aí da taxa de juros americana que eles estão pagando. Esses dois ETFs, tanto o TFLO e o SGOV, são excelentes opções para você poder fazer caixa em dólar. Lembrando que esses ETFs, o objetivo deles não é para longo prazo, para 10 anos, para 20 anos. Por quê? Porque ele não vai valorizar muito, né? Ele paga só a taxa de juros americana e ela tende a cair nos próximos anos, então ela vai diminuir um pouco o retorno. É mais para quando você realmente não tem uma definição, quer esperar um pouco com o dinheiro, quer deixar ele em dólar por enquanto, né? Até você decidir se vai investir ou se vai retirar. E aí você deixar ele ali rendendo por enquanto. Se você quiser maiores valorizações, tiver um horizonte de prazo um pouco maior, aí seria interessante você ir para outros tipos de ativos na bolsa. Me diz aí se você já conhecia esses ETFs, se você já tinha eles na carteira. No vídeo de hoje é só e a gente se vê na próxima.